Glória a Deus. Eu estou numa série no livro de Deuteronômio. O tema da mensagem hoje é o caminho para a bênção. A gente sabe que esse livro foi escrito por Moisés. É o quinto livro escrito por ele. É o quinto livro da Torá. A Torá é a lei para o povo de Israel, né? É a constituição do povo israelita. E ali, quando Moisés escreveu esse livro, ele estava diante da terra prometida, pronto para tomar a posse da terra, né? 40 anos depois que eles saíram do Egito, eles estavam lá em Cádiz Barneia, na frente da terra que eles iam tomar por herança. E naquele momento, então, Deus dá essa palavra para Moisés preparar o povo para tomar a terra prometida. Então, e este livro, que eu acho muito importante, é que esse livro foi o livro da Torá mais citado por Jesus. Jesus, ele tinha a lei na ponta da língua e no seu coração. Ele tinha a lei de cor. E nos seus embates espirituais, ele citou esse livro. Então, esse livro nos aponta o caminho, o propósito que Deus tem para o seu povo. Deus tem leis, não é? Para que o seu povo siga para ter uma vida abençoada. Então, é importante que a gente leia esse livro. Se você nunca leu, por favor, comece a ler. Você vai ficar intrigado. Como que naquele tempo, que era um tempo de povos bárbaros, Deus dá uma lei com tantas direções de justiça social, que nenhum povo da lei se assemelhava a essa lei que Deus deu. Porque Deus resume toda a lei, né? E todos os profetas numa só coisa: no amor a Deus e amor ao próximo. Então, toda lei que você vai ler nesse livro, toda direção, toda regra, está permeado pelo amor a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, pelo amor ao nosso semelhante. Então, é um livro apaixonante, né? Eu, pelo menos, os últimos anos tenho estudado profundamente. Mas hoje eu quero falar sobre o caminho da bênção, baseado nos capítulos 27 e 28 do livro de Deuteronômio. E aqui, o Moisés dá uma direção ao povo. Ele diz assim: quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer um ato profético. Você pode pôr o próximo PowerPoint, por favor. Vocês vão fazer um ato profético. O que é um ato profético? Vocês vão fazer uma encenação. Vocês vão fazer algo que vai ilustrar algo espiritual. Por exemplo, a ceia é um mandamento de Deus. A gente tem que tomar a ceia do Senhor, né? Comer o pão, tomar do suco de uva ou do vinho, para lembrar do sacrifício de Jesus, né? Jesus, ele deu essa direção, essa ordenança. Quando vocês comerem o pão, vocês vão lembrar que um dia eu dei o meu corpo por vocês e morri na cruz. Quando vocês tomarem o vinho, vocês vão lembrar que um dia eu verti meu sangue na cruz por você. Para que você, aceitando o meu sacrifício, crendo nele, você fosse livre da condenação do pecado. Isso é um ato profético. É fazer uma coisa que representa algo espiritual. Pois Deus deu uma ordem para o povo. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer um ato profético. Algumas tribos, 6 tribos, são 12 tribos de Israel. E a tribo de Levi. São 13 então. 6 tribos vão subir no Monte Gerizim. E no Monte Gerizim, essas 6 tribos vão profetizar as bênçãos, vão declarar as bênçãos que Deus estabeleceu. As outras 6 vão subir no Monte Ebal. E lá vocês vão declarar as maldições que eu prescrevi. E os levitas vão ficar no meio dos 2 montes e vão fazer um juramento, uma declaração que é
na verdade, essa declaração viria a ser uma confissão de aliança entre Deus e o seu povo. Então vamos ver o próximo PowerPoint, está aqui. As tribos de Simeão, Levi, Judá e Issacar, José e Benjamim deveriam declarar as bênçãos no Monte Gerizim. E Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali, as maldições. E no meio deveria ficar a tribo de Levi. E ali eles iriam fazer uma declaração de compromisso com seu Deus. Tudo isso está no texto de Deuteronômio 27, 11 a 26. Eu vou ler bem devagar para que vocês entrem na história. Diz assim: Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Ou seja, no meio, os israelitas, entre os dois montes, os levitas, né, que eram, digamos assim, os líderes espirituais, os pastores na atualidade, né, eles deveriam declarar algo e o povo teria que dizer amém. Amém significa assim seja. Então eles estavam ali concordando com o que era declarado. E ele diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo dirá: o que é os marcos do próximo? Cada um ia ter uma propriedade e teria a divisa. Mudar os marcos é botar a cerca um pouquinho para lá, para você roubar o terreno do seu vizinho, né? E isso era proibido. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá. Gente, aqui você vê o cuidado de Deus com as pessoas que portavam alguma deficiência. Olha como Deus é maravilhoso num tempo de um povo sem lei praticamente. Deus se preocupava com as pessoas que tinham alguma limitação para que todos o ajudassem. Olha que coisa linda. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá. Não sei se vocês percebem que a primeira lei está ligada à adoração com Deus, mas a segunda, mais importante, de acordo com as relações com o nosso próximo, é honrar aqueles que vieram antes de nós. Os nossos pais. Os nossos genitores. Isso é muito sério diante de Deus. Quem não sabe honrar a Deus, aos seus pais e aos seus líderes, não tem a bênção de Deus. Porque Deus, Ele tem um protocolo de ação. Deus estabeleceu uma hierarquia de comando. E nós temos que obedecê-la também. Amém? Maldito aquele que se juntar com o animal. E todo o povo dirá: perversão sexual. Naquele tempo haviam as prostitutas, mas provavelmente o povo tinha muito mais acesso a animais. E eles tinham relação com os animais. E você pode achar, mas eu não sei aqui se alguém já viveu esse tipo de, como é que se diz? Desvio na área sexual. Mas naquele tempo era comum.
E você sabe que eu conheci uma pessoa, um senhor que foi criado no sítio, e ele confessando para nós, ele disse que tinha essa prática. Quando ele ficou adolescente, que começou a desenvolver, né, aquele desejo sexual que é normal a essa idade, eles não tinham acesso a jovens. Então, tinha práticas sexuais com animais. Então, essa é uma prática que vem desde sempre. E Deus não se agrada disso, tá bom? Maldito que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá: maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo dirá: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Ou seja, resumindo tudo. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: gente, coisa séria, né? Então, o caminho da bênção, a gente presume aqui que é cumprir a lei. No próximo capítulo, no capítulo 28, se você ler, você vai ficar impressionado. Porque ali está dizendo assim: se você cumprir a lei do Senhor, você será bendito na cidade, você será bendito no campo, a tua descendência será bendita, o teu trabalho será bendito, você prosperará, tudo que você colocar a mão, ou seja, você vai ter saúde, você não vai viver abortos. Mas se você não cumprir, aí a lista de maldições são muito maiores do que as bênçãos. E o povo, incrível, porque os religiosos da época tomaram isso muito a sério. Eles usavam sinais no braço, sinais na testa, punham na porta da casa para lembrar da lei do Senhor e a cumprir. Fora isso, eles colocaram muitas outras regras em cima das leis básicas. Digamos assim, né? A nossa Constituição tem as leis e depois tem uma série de leis que são apêndices. Eu nem sei como chama isso na linguagem legal. E eles fizeram isso e se tornou tão pesado para o povo de Israel cumprir aquelas coisas que eles não conseguiam cumprir tudo. Se você esperar a bênção de Deus para cumprir toda a lei, você acha que é fácil? O que você acha? Se o caminho da bênção é cumprir toda a lei, não é fácil, porque em algum aspecto a gente escorrega. E quando escorregamos, a gente tem que voltar para Deus, se arrepender, para que a gente possa retomar o caminho para a bênção. Então, a gente sabe que quando Deus dá a lei ao povo de Israel, na verdade, Ele queria que aquele povo seguisse aquela lei e fosse luz às outras nações. Através da prática da lei, eles iriam mostrar quem era o Deus de Israel. Portanto, eles seriam a nação evangelista da época. Mas eles falharam em cumprir a lei. Porque a gente vê a história, depois você vai ver a história, que muitas vezes eles se aproximavam de nações e pegavam os deuses das outras nações para adorar, e Deus vinha com juízo, e eles eram então vencidos pelos seus inimigos, até que uma vez eles foram levados cativos 70 anos. Até que voltassem e reconstruíssem tudo na terra, inclusive o templo, para esperar quem chegar? Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus quebrou toda maldição na cruz. Oh, glórias! Meu querido, você pode estar pensando assim, que nem eu quando eu li isso aqui. Gente, quanta maldição se eu der uma escorregada. Né? Se você ver lá, você vai ficar impressionado. Impressionada. Mas aí, quando nós, nessa era que estamos vivendo, na era da graça, depois que Jesus veio, a gente tem a revelação completa, que na verdade, a lei apontava para Cristo. Mas era Cristo quem iria cumprir toda
toda a lei, sendo que ninguém antes conseguiria ter cumprido. Ele cumpriu muito além daquela regra. Ele cumpriu o espírito da lei, como eu disse para vocês. Ele explicou, ele reinterpretou a lei. E quando ele morre na cruz, o que a palavra de Deus diz? Que na cruz ele levou sobre si toda a maldição. Toda a maldição da lei, toda a maldição do pecado. Porque pecado é transgressão à lei de Deus. Amém? Então hoje, meu querido e minha querida, quando você não cumpre a lei, Jesus já pagou um preço por isso. E a maldição não precisa ir sobre você. Se você se apresentar a Jesus e pedir a Deus e pedir perdão em nome de Jesus, os seus pecados são lançados na profundeza do mar, como diz a palavra. E o Senhor não os lembra desses pecados mais. E você retoma o caminho da bênção. O caminho da bênção é o caminho da obediência à lei. E como ela é tão pesada, e quando você transgride e a maldição vem sobre você, você corre para Jesus e Jesus te tira a maldição. Amém? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito para que nós fôssemos benditos. Para que nós fôssemos abençoados. Para que o nosso caminho da bênção fosse muito mais fácil, muito mais suave. Amém? Meu querido, aplauda ao Senhor, aplauda a Jesus. Glorifique. Porque Jesus é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho para quê? Jesus é o caminho. É o caminho para a bênção, é o caminho para Deus, é o caminho de volta para Deus. E é nele que você tem vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você está nesse caminho de bênção. Mas se você não entregou ainda, entregue hoje a sua vida para Jesus. Diga, Jesus, eu aceito o que o Senhor pagou na cruz por mim. Porque o Senhor levou a minha maldição. Porque quando eu pecar, eu não serei mais maldito, mas eu serei bendito, porque o Senhor levou os meus pecados na sua morte. Mas há consequências dos pecados, queridos. Embora a gente não tenha a condenação para a morte eterna, se nós andarmos constantemente fora da vontade de Deus, você vai ter consequências. Deus te perdoa do seu pecado, mas consequências continuam. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Por exemplo, você entra num relacionamento ilícito, você é casado, entra num adultério. A palavra de Deus diz lá nos 10 mandamentos, não adulterarás. Vale para hoje? Vale? Jesus disse, você adultera não só quando você deita com alguém que não é seu marido ou sua esposa, mas você adultera até de desejar na sua mente. Então, se Deus diz para não adulterar e você adultera, e você não se arrepende a tempo de não ter consequências graves, você pode sofrer muitas consequências. Você pode ficar amarrado naquele relacionamento. A Bíblia diz que a mulher adúltera, por exemplo, ela não quer um bocado, um pagamento do homem. Ele não quer que ele pague por uma noite, algumas noites de prazer. Ela quer a vida do homem. Ela vem para destruir a família. E vice-versa também. Tem muitos homens adúlteros que convencem mulheres a caírem nos seus adultérios e tem famílias destruídas. Então Jesus, se você se arrepende, confessa os seus pecados, a palavra de Deus diz que Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Mas você sofre consequências. Pode ser que o seu cônjuge não te perdoe e venha a ter um divórcio. Pode ser que você tenha um filho fora do casamento, aí é outro problema.
Você pode ficar amarrado com grande dificuldade de sair daquilo mesmo querendo. Então, mesmo que o caminho para a bênção tenha sido facilitado, vigia. Vigia, porque o diabo está ao derredor, armando ciladas para nós, para que nós saiamos do caminho. E você sabe o que a palavra conversão no hebraico significa? No grego significa mudança de mente, metanoia, mas no hebraico é voltar ao caminho. Conversão no hebraico é voltar ao caminho. Que caminho? O caminho da Torá, o caminho da lei, o caminho da obediência. Você sabe quando a gente vai viajar numa estrada, né? Eu e o Lamartine temos ido bastante para o Guarujá. Quando a gente quer descansar, a gente vai para o Guarujá. E daqui no Guarujá, se você vai pela Imigrantes, é mais fácil. Mas se tem que descer a Anchieta, é terrível, né? Mas você tem que olhar os sinais no caminho. Porque cada curva é avisada, né? É sinalizado, porque senão se você vai em uma velocidade maior ou não presta bem atenção, de repente, em vez de você fazer a curva, você cai lá no precipício, porque é montanhoso o caminho até o litoral. E assim é a nossa vida com Deus também. Deus vai dando sinais. Você sai daqui e você quer chegar no céu, não é? Esse é o seu objetivo? E Deus tem um caminho para você trilhar. Só que esse caminho, Deus vai avisando, olha, cuidado quando você está caminhando. É incrível, nós somos nós não somos tão preocupados, dedicados a observar a lei como deveríamos. Sabe aquela coisa, eu posso cair aqui, né? Você sabia que eles colocaram borrachas aqui, não dá para vocês verem. Para eu chegar aqui, se eu pisar na borracha, eu tenho que me afastar. Porque estou chegando no caminho. Eu poderia ficar tão empolgada aqui, conversando, pregando para vocês. Você já pensou e prum! Então eles puseram borrachas aqui para avisar. Está chegando no caminho, na ponta, pode voltar. E assim Deus faz conosco através do seu Espírito. Através de pessoas, líderes que Ele coloca na sua vida, porque Ele tem carinho por você. Deus, quando Ele estabeleceu a sua lei, quando Ele disse para o povo, lá no Monte Gerizim, no Monte Ebal, as bênçãos e maldições, é para que eles lembrassem. Você acha que Deus tinha prazer em amaldiçoar aquele povo? Você acha que Deus tem prazer em nos corrigir? A palavra de Deus diz que Deus corrige ao filho que ama. Ele faz por amor. E Ele fez isso para livrar aquele povo da queda. E quantas vezes eles não ouviram nem a lei, nem os profetas e caíram no buraco? Até que se arrependesse, pedisse perdão e Deus restituísse tudo de novo. Amém? Então, em primeiro lugar, a bênção da salvação. Ela não é alcançada pela prática da lei, pois ninguém consegue cumpri-la plenamente. Ela é alcançada, como eu disse aqui, pelo sacrifício de Jesus Cristo. A vida de salvação, a bênção da salvação, ela é alcançada quando você entende que Jesus pagou o preço por você, para que você nele pudesse alcançar todas as bênçãos destinadas para nós. Sabe lá em Efésios capítulo 1, começa assim: bendito o Senhor Deus de nosso Pai Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Algumas versões diz nos tem abençoado, mas não é boa essa versão. No original é já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Amém! Este é o caminho da bênção. O caminho da bênção é Cristo Jesus, porque nele Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então, a bênção é alcançada através da fé. Em Gálatas 3, 10 a 14 diz assim: todos quantos, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito:
Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aquele que observar os preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Que coisa tremenda. Abraão foi o pai de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, José. O povo saiu liberto do Egito, né? Depois de ter crescido lá, entraram 70 pessoas no Egito. Quando José estava no Egito, saíram 2 milhões de pessoas. Deus leva aquele povo no Sinai, dá a ele a sua lei. E aí começa a história do povo de Israel. Mas Abraão é o pai do povo hebreu. E Abraão não foi justificado pela lei. Abraão foi justificado pela fé. A fé está antes da lei e ela está depois da lei. A fé é a ligação que temos, é o caminho da nossa bênção. Passa pela lei. Mas é a fé que é o caminho, o trilho da nossa bênção. Amém? Meu querido, desenvolva a sua fé. Leve isso a sério. Fale, eu quero ser cada dia mais crente. Busque isso com todo afinco da sua vida. Sabe, eu vejo aqui a gente está dando cesta básica, né? Num tempo onde muita gente está desempregado ou está subempregado, não consegue ter alimento suficiente em casa. Está aumentando, gente, a fila. A gente começa de manhã cedo, 11 horas da noite, começa a gente fazer barraquinha aqui na frente. A pastora Anaísa me contou que teve uma família que veio morar perto de Cubatão. Ela falou, não sei nem como eles chegaram até aqui. Porque para uma bênção, quando você tem uma necessidade, para uma bênção, a pessoa faz o que for preciso. Ela caminha léguas. Ela se esforça, ela pega trem, ela pega ônibus para receber a bênção, é ou não é? Quando você está doente, né? E você precisa do médico, você não fica horas na fila para ser atendido? Quando você quer receber a bênção da cura, você não faz uma maratona de oração para receber a bênção? Então, meu querido, é assim que acontece. A gente tem para receber a bênção, embora Deus tenha feito tudo por nós, está à nossa disposição, porque uns são mais abençoados que outros. Qual é a diferença? Deus tem filhos prediletos? Não. Quem muito busca, muito recebe. Amém? Então, se você quer ter uma vida abençoada, aprenda a ficar ali, ó, batendo na porta. Jesus um dia contou uma parábola que a gente não devia esquecer nunca. Ele disse assim, uma vez uma viúva ficou batendo na porta do juiz e não deixou ele em paz. Porque ela queria uma sentença favorável. E ela ficou lá e não deixava o juiz em paz. Aí Jesus disse assim, não é porque o juiz é bom, mas pela importunação, para se livrar daquela mulher, ele atendeu a mulher. Aí ele falou, muito mais o Pai no céu. Então, meu querido, você já chegou a ser importuno com Deus? Deus adora gente importuna. É aquele que bate, até que Deus abra a porta. Esse vai ter a porta aberta. Agora, se você começa a trilhar o caminho da bênção, né? A tua bênção está lá. Você quer uma bênção. Você está precisando de casa própria e não tem. Por que não pedir uma casa própria? Qual é o problema? A sua vida não pode ser baseada em desejar só coisas. Você tem que desejar Deus em primeiro lugar. E as coisas vão ser acrescentadas. Mas se você tem falta de algo, você tem que buscar Deus. Ora. Se você
está com uma posição, um trabalho que não é o suficiente para você ter uma vida digna. Por que que você não busca a Deus até que Deus te atenda para te dar uma vida digna? A gente tem que insistir com Deus até Deus nos abençoar. Jesus deixou claro isso: pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, porque todo aquele que pede, todo aquele que pede, todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E todo aquele que busca, encontra. Se Jesus falou isso, e como o pastor João Carlos diz isso é o problema dele. E Jesus não tem problema, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele resolve os seus problemas. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser mais crentes para sermos mais abençoados. Porque a fé é o caminho para a bênção. Amém? A vida abençoada. A fé é o caminho para a salvação, e na salvação você tem vida plena. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio e nós estamos na dispensação da graça, depois que Jesus veio, a melhor época da vida, da história da humanidade. Hoje o véu foi rasgado, e hoje a gente não precisa de um sacerdote para chegar até Deus. Você pode chegar quando você diz, no seu quarto, em algum lugar, quando você diz Senhor, você entra na presença de Deus. E ali você pode derramar o seu coração, você pode apresentar suas necessidades. Porque você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Você foi adotado, é um filho adotado em Cristo Jesus. Você tem uma posição privilegiada, você não é servo. Jesus disse para os seus discípulos: eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque eu vos fiz conhecer tudo aquilo que o meu Pai falou para mim, eu vos fiz conhecer. E nós, discípulos de Jesus, estamos na mesma posição. Embora temos que tê-lo como Senhor e ter uma atitude de servo, Ele olha para nós e tem atitude de amigo, de filho, de pai para com filho. E Deus disse assim: se vocês que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celeste. Se nós queremos presentear um pai normal, né, que ama o seu filho, quer presentear o seu filho com o melhor, agora a gente está na época de presentear os netinhos. A minha filha precisa passar pelo crivo da minha filha. Porque eu e o Lamartine, a gente quer dar tudo. E a Érica falou: pais, vocês têm que se preocupar para também não estragar, para ele achar que pode ter tudo com facilidade. Então tem que dar, né, com parcimônia, na hora certa, tudo, porque a gente tem vontade de dar tudo. O Enzo pede qualquer coisa, porque ele já está maior, então ele sabe pedir, né? Sabe o que quer. O outro pequenininho não sabe ainda muito bem. Ele pede, a gente tem vontade de sair e comprar tudo. Imagine Deus. Gente, você tem que ter essa fé. Você tem que botar na tua cabeça isso. Para de viver a escassez é do diabo. É o diabo que quer trazer escassez na sua vida. É o diabo que quer trazer limitação. Porque com o seu Deus você salta muralhas. Você vence exército de inimigos. Amém? Deus quer ver neste tempo um exército cheio de fé. Gente, o inimigo está crescendo no mundo. O mundo está sendo preparado pelo sistema do anticristo. E nós temos que viver os últimos tempos com a maior força que a igreja pode ter. Nós não podemos ficar meio lá, meio cá, não. Trazendo o mundo para dentro da igreja. A gente tem que tirar o mundo da igreja e ser fortalecido no Senhor, revestido do Senhor e da força do seu poder. Para isso você tem que ter na sua vida pessoal vitórias.
Porque se o diabo te amarrar, ele vai entrar na sua casa e saquear a sua casa. Invadir a sua história. Em vez de ser uma história de bênção, onde o mundo vai olhar e falar, eu quero o Deus que você serve. Ele vai dizer, para que você aceitar o Deus dessa pessoa? Vive só com fracassos na vida, reveses, não consegue sair, é triste, só tem palavras de desânimo na boca. Ninguém quer servir um Deus de uma pessoa assim. Você quer servir um Deus de uma pessoa que tem fé. Que quando passa por dificuldade, Jesus está lá firme e ela fica firme até que Deus tire a dificuldade. Jesus diz, no mundo tereis aflições, que nós vivemos num mundo decaído. Jesus não disse que no teu caminho não iria encontrar buracos, não iria encontrar pedras que você poderia tropeçar. Mas ele disse o seguinte, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer calor, vocês vão sofrer frio. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que é bom ânimo? Se você estiver passando pela dificuldade, não adianta, Senhor, que azar, que vida. Não, você tem que ficar firme em Deus e falar, Senhor, eu estou passando por isso, mas o Senhor é a minha força. Porque está abatida a minha alma, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Você tem que se apoiar em Deus, ter esperança, até que passe aquela dificuldade, porque Deus é com você e é por você. Amém? Glória a Deus. Em Tiago 2, de 20 a 23, diz assim, que a fé tem ação. Não existe fé de braço cruzado. Porque essa fé, o Tiago lá o texto diz assim, eu não vou ler essa parte, mas diz assim, se você diz que crê em Deus, mas a tua fé não te transforma, essa fé não vale. Porque essa fé até o diabo tem. Porque o diabo conheceu a Deus, ele sabe que ele existe. Entendeu? Essa não vale. Não é essa fé que Deus quer. Deus quer da nossa vida uma fé operante. Tiago 2, 20 a 23 diz assim, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ou seja, quer a prova que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. A gente sabe que quando Abraão creu, a palavra de Deus diz que ele alcançou a salvação pela fé. Não é? E aqui ele está dizendo assim, mas a fé de Abraão não foi inoperante, mas foi operante, porque o dia que Deus falou para ele, Abraão, eu quero que você entregue em sacrifício o seu filho Isaque, o seu único filho, o filho da promessa, você vai lá e vai matá-lo. E para Abraão isso não foi um espanto, porque os deuses da época exigiam isso. Pessoas entregavam seus filhos, matavam seus filhos, em sacrifício aos seus deuses. E lá foi Abraão. Até que ele amarrou Isaque. Quando ele estava com o cutelo na mão para matar Isaque, Deus para ele e fala, Abraão. E ele para. Agora eu sei que tu me amas, porque não me negaste o teu único filho. E ali Deus já tinha providenciado um cordeiro que estava enganchado na mata. Numa árvore, e ali ele pega o cordeiro e entrega no lugar de Isaque. Sabe o que isso significa? Que a fé de Abraão teve uma ação. A palavra de Deus diz que você tem que crer que Deus existe. Você quer que Deus existe? É lógico, senão você não estava numa igreja. Nesse ponto, você está certo. E você tem que também crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você não crer
que Deus é o galardoador, que dá galardão, que significa recompensa, àqueles que o buscam, você não entendeu quem é Deus. Porque a lei deixa claro, amarás o Senhor teu Deus. Se você adorar a Deus e não aos ídolos, se você colocar Deus em primeiro lugar, as bênçãos te alcançarão. Você não vai correr atrás das bênçãos, elas vão te alcançar. Então a fé, o caminho da bênção é essa. Se você crer e a sua fé for operante, quando você tiver uma necessidade, você tem que apresentar a Deus e já começar a ver a sua bênção. Você tem que entrar na presença de Deus já sabendo que você vai viver aquilo que você pedir de Deus. Essa é a verdadeira fé que você tem que trilhar para ter a sua recompensa e a sua vida abençoada. Amém? Feche os seus olhos agora, nós vamos terminar essa palavra com uma oração. Senhor Deus, nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor Deus em Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. E a primeira bênção é a salvação em Cristo Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele. Por isso, Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida, o meu coração para o Senhor. Quebra as cadeias com o mal, Senhor Deus. Perdoa os meus pecados. E eu quero caminhar contigo, Senhor Deus, Jesus Cristo, toda a minha vida. E para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, peça perdão se você não tem entendido o quanto Deus fez para que você fosse abençoado. Se você não entende que Deus quer que você trilhe um caminho de bênção, peça perdão agora e diga: Senhor Deus, eu vou crer agora nessa verdade. Eu sou teu filho. E o Senhor é o meu Pai. E o meu Pai vai me suprir segundo a sua riqueza em glória. Não de acordo com as minhas circunstâncias, porque eu posso olhar e não ver nenhuma saída. Mas o Senhor é o Deus que faz existir todas as coisas para me abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos creiam. E que possam cada vez mais crescer na sua fé em Cristo Jesus. Eu queria que você orasse agora. Ora você. Se você tem alguma incredulidade na sua vida, peça perdão. Se você precisa de algo, peça a Deus agora, peça uma bênção. Você tem que sair aqui dessa manhã com a bênção que você precisa, porque agora você tem um entendimento espiritual e Deus vai te abençoar. Pode pedir. Peça o que você precisa agora, ora agora. Ora halamashuri kansi malasuri kansi malasuri kantili lalamas. Ora halabashuri kansi malasuri kantili lalamas. Ora halamasuri kansi malasuri kantili lalamas. Glória a Deus. Se tem alguém que entregou a sua vida para Jesus nesta manhã, ou aqui presente, ou online, se tiver alguém aqui, eu gostaria que você levantasse a mão. Se você entregou a vida para Jesus esta manhã, se você nos assiste e entregou a sua vida para Jesus hoje, você, por favor, acione o QR Code, para que a gente possa ter acesso a você e conhecer você. Para a gente dar orientação como que você deve dar os próximos passos em direção ao Senhor Deus. Amém? Por favor, você fique em pé que eu quero fazer mais uma oração por você. Tem mais alguém que aceitou Jesus pela primeira vez, que entregou a sua vida? Fique em pé que eu vou orar. Ponha a sua mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Sê Senhor da minha vida. Dirija os meus passos. Quebra, Senhor Deus, todo envolvimento com o mal. E me dá uma vida abençoada em Cristo Jesus. Amém.
Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Deus te abençoe, meus queridos. Levante as suas mãos para o alto, recebe a bênção dessa manhã. Senhor Deus, em Cristo Jesus eu profetizo a bênção chegando para os teus filhos. Senhor Deus, que eles tenham experiências nesta semana, que eles fiquem assombrados pelo favor, pela graça do Senhor na vida deles. Pai, é o que eu te peço em Cristo Jesus. Senhor Deus, que os milagres que eles estão pedindo, a cura física, a provisão financeira, a restituição nos relacionamentos, tudo aquilo que eles desejam e pediram para o Senhor nesta manhã, que o Senhor os conceda, Pai. Em Cristo Jesus é que eu te peço. Pai, que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo. No Senhor Deus, em Cristo Jesus, com salvação, com paz. E no Espírito Santo, com direção, com proteção. E que o Senhor envie a escolta dos teus anjos para guardar os teus filhos, para guardar as famílias, para guardar os pertences dos seus filhos. Pai, em Cristo Jesus, eu repreendo toda ação de roubo e que eles sejam protegidos pelos anjos do Senhor em Cristo Jesus. Que eles tenham um bom domingo e uma boa semana no Senhor e na tua bênção em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.